Os últimos 70 anos na igreja têm sido de desconstrução da piedade, da sacralidade e da nossa responsabilidade católica. Quem está retomando esse caminho são os próprios jovens católicos que, lendo a tradição da igreja, escutando os ensinamentos santos do magistério e da tradição, querem uma igreja nos trilhos, uma igreja fiel a nosso Senhor Jesus Cristo. E todo esse movimento que nós estamos percebendo no mundo todo, tanto na Igreja Católica como também em outras denominações, é fruto da ação do Espírito Santo. Desde a Reforma Protestante com Lutero e sobremaneira na Revolução Francesa, ocorrida de 1789 a 1814, que nós estamos percebendo uma perseguição dioturna à fé cristã e à fé judaica. Há um trabalho longo, parcimonioso, meticuloso dos elementos relativistas, ateus e materialistas para desconstruir a fé. E aqui no Brasil isso se intensificou a partir do final dos anos 50. E a nossa igreja, ela vem sendo bombardeada ininterruptamente pela mídia podre, a extrema imprensa, e pelos meios acadêmicos. Domingo passado, almoçando com alguns jovens da nossa diocese em reunião, eles partilhavam com certa jocosidade o que eles enfrentam dentro das universidades e dos institutos federais. As críticas à igreja, a perseguição à igreja, mas não somente à igreja, ao próprio Deus. E a gente achava engraçado os argumentos desses professores lacradores, materialistas, marxistas. Os argumentos deles são aqueles argumentozinhos de algibeira, aquelas frases contra Deus, contra a religião, contra a fé. E como os nossos jovens estão estudando, estão aprendendo as coisas, estão lendo os filósofos católicos, a vida dos santos, basta uma pergunta de um jovem consciente a esses professores apedeutas para que reine o silêncio. Porque eles não são animados pelo Espírito de Deus, mas pelo Espírito das trevas, o Espírito do ateísmo. Seguir Karl Marx, seguir Freud, seguir Schopenhauer, Spinoza, seguir Sartre, Durkheim, Max Weber, Escola de Frankfurt, Foro de São Paulo. Isso é uma atrocidade à consciência. Isso é um atentado ao bom senso. Seguir a teologia da libertação completa a cicuta. Mas como nossos jovens estão buscando o Espírito Santo e lendo, pesquisando sobre a igreja, eles vão desmascarando esses ateus ignorantes, pessoas que leram um livro só, porque a maconha não deixa aprofundar mais, vai caindo por terra, porque a ciência é que precisa ser ensinada nas escolas e nas universidades, não a militância, não o ateísmo, não essas ideias contra Deus, contra o Espírito Santo. O que é a pessoa humana sem Deus? É um nada, é uma náusea, é uma tristeza, é uma desolação, porque a nossa vida é tão difícil. Viver é uma arte nobre, mas dolorosa. A vida é assim. Os grandes santos, cheios do Espírito Santo, nos ensinaram grandemente que nós só podemos entender a vida a partir da Santa Cruz do Calvário. Não tem preço, meus irmãos, ser um católico praticante, um católico consciente, um católico que lê o catecismo, que estuda,
que lê os grandes filósofos, os grandes pensadores católicos, os grandes santos. Católico livre, que não se amarra nas ideologias, nas mentiras desse mundo, na corrupção deste mundo. Hoje nós temos um mundo doente. Todos os cantos da terra estão doentes. Falta de Deus. Basta olhar aqui no Brasil, os 3 poderes da República, nós, estão perrengue, estão na UTI, sugando o sangue da nação. Falta de Deus. Um corrupto jamais vai entrar no céu. Por isso que eu nunca atendi confissão de corrupto. Eles não se convertem. E creio que o padre Flávio também, dos seus 15 anos de padre, não deva ter atendido ainda. Alguém que chega e você fala, você pode devolver esses 5 milhões, 20 milhões que você roubou, você tem que devolver para você entrar no céu. Por isso que eles não confessam. Aí é mais fácil você achar uma seita e, como diz ele, sungar a mão lá e aceitar Jesus e está tudo perdoado. Que coisa fácil, né? É tão fácil para os corruptos, por isso que a gente vê gente do narcotráfico, gente da Lava Jato, se convertendo nesta ou naquela seita, para desafogar a consciência. Mas quando chegar na porta do paraíso, não entrarão, porque eles estão muito inchados, com muito dinheiro, com muito roubo, não cabe na porta estreita do céu. A porta do céu é estreita, e não dá para você entrar carregado com as coisas do mundo. Sem o Espírito Santo, que nós recebemos na crisma, jamais poderemos entrar no reino dos céus. Eu sei que muita gente não aceita pensar sobre esses fatos. Não precisa concordar. Na hora da sua morte, que você sair desse corpo, você vai entender o que eu estou falando. Porque muitos de nós só vão compreender as coisas na hora da morte, e talvez seja tarde. Porque o nosso caminho católico, no Espírito Santo, precisa ser um caminho de conversão, de arrependimento dos pecados, de confissão dos pecados, de andar com nosso Senhor Jesus Cristo, na humildade, reconhecendo os pecados, procurando hoje ser melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, missa dominical, comunhão, oração, leitura bíblica, afastar-se dos vícios, da imundície dos vícios. Muita gente não gosta que a gente fala sobre os vícios, mas o dia que vocês acharem uma igreja que agrada a vocês, fuja dela, porque a igreja não é para agradar os homens, é para agradar a Deus. Um padre, um bispo, uma freira, um casal da igreja que quer agradar o mundo, que quer agradar as pessoas, engorda no orgulho e não passa na porta do céu. A igreja, repito, ela existe para agradar a Deus. E a gente vem à igreja não é para ser agradado. Nós viemos à igreja para juntos, no louvor, no sacrifício, agradar o nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. O ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. A nossa criação é eterna. Na hora da concepção, no seio da mãe, o Pai Eterno criou-nos, encarnou nesta matéria, ali tão pequenininha, nas trompas lá da nossa mãe, essa alma que somos nós, esse espírito vivente, para nunca morrer. Deus é eterno, não teve princípio, não terá fim. Nós somos eviternos, tivemos um princípio, mas não teremos um fim. O ser humano foi criado para a eternidade. E a pergunta que eu devo responder a Deus é: onde eu quero passar a minha eternidade? Com Deus ou sem Deus? Você talvez me pergunte, sabe que o bispo acredita nisso? Eu acredito piamente. Não só pelos estudos e pela oração, mas pela mística, pela revelação de Deus. Eu já tenho no meu coração todas essas verdades muito bem agasalhadas. Eu não tenho dúvidas do juízo final, não tenho dúvidas da presença de Deus na humanidade.
Agora, tenho dúvidas sobre o caminho desta humanidade, que é um caminho esquisito que ela está trilhando. A nossa humanidade está negando Deus. Nós temos a instalação de regimes no mundo que perseguem a Deus, que querem criar uma religião ecológica, global, uma religião esotérica, que adora a criatura e esquece o Criador. Por isso a humanidade vai se animalizando. Santo Agostinho tem uma frase interessante que ele diz: os animais não podem tornar seres humanos, mas o ser humano pode se rebaixar abaixo do nível dos animais. E nós estamos vendo isso. Pessoas que dizem: eu não quero ser gente. Alguns negam o gênero. Eu não quero esse gênero com o qual nasci. Não, eu não quero ser gente, eu quero ser um animal. Gente que passa a comportar-se como um animal. E outros dizem: não, mas eu quero ser como uma árvore, como um mineral. É o rebaixamento pela ignorância, pela falta de Deus, a níveis rasos. Mas nós católicos, cristãos, que aceitamos o Espírito Santo, nós queremos sermos imagem e semelhança de Deus nesse mundo. A vida só tem sentido na Trindade Santa. O Pai que nos cria, o Filho que nos redime na cruz e o Espírito Santo que enche a nossa vida de força e luz. Qual é o papel do Espírito Santo na nossa vida? Atualizar o amor de Deus em nós. Todos nós temos uma consciência. É um mistério único que cada um possui. Ninguém tem a consciência igual a do outro. Bilhões e bilhões de pessoas já passaram pela Terra, nenhuma foi igual a outra. Nós temos uma consciência individualizada por Deus. E é nessa consciência, que é no nosso profundo do nosso ser, que age o Espírito Santo. Quando nós fazemos algo contrário à vida, contrário ao bom senso, a consciência nos adverte. O pior bandido preso, ele tem consciência que está errado, porque o Espírito Santo adverte-nos pela nossa consciência acerca da nossa vida disforme com a vontade de Deus. E quando nós fazemos o bem, a consciência ela é untada pela unção da bondade do Espírito Santo e a gente sente uma satisfação que é 1000 vezes maior do que o prazer. O cristão não vive à cata de prazeres, mas de satisfação. Quando você faz o bem, quando você reconcilia em casa, no casamento, quando você pede perdão a alguém, quando você ajuda alguém que sofre, quando você dá uma palavra de ânimo, isso te dá uma satisfação. Isso é um dom do Espírito Santo. A nossa alma se alimenta dessas bondades eternas. Daí a necessidade de receber o Espírito Santo. A crisma é uma liturgia muito importante, porque ela amplifica os carismas que nós já temos do Espírito Santo pelo batismo. Às vezes eles ficam ali guardadinhos, não estão em prática, e o Espírito Santo faz esse movimento forte dentro da gente, para a gente viver os dons do Espírito Santo. Eu tenho uma prima, filha da minha prima, jovem, menos de 20 anos, está estudando numa faculdade dessas. Os professores ateus não se atrevem a questionar a igreja dentro da sala de aula, porque ela já leu tudo sobre o que é a igreja que realizou a confecção da nossa civilização ocidental, a arte católica, o pensamento católico, o direito católico, a Sagrada Escritura, os sacramentos. Ela conhece tudo, mais às vezes do que eu. Então os professores têm vontade de lacrar, de fazer a cabeça dos meninos contra Deus e contra a igreja.
ela simplesmente levanta e faz a pergunta. E cala o professor, porque é um ateu que não sabe nada de igreja, que não sabe nada de Deus, preguiçoso, maconheiro, que não tem coragem de estudar e fica repetindo refrões prontos, refrões ateus, para poder tirar a inocência dos nossos jovens. Daí a importância, meus filhos, de vocês estudarem. A igreja espera de vocês, homens e mulheres, cultos, estudar a vida dos santos, estudar a vida intelectual de Cédis Lanches, estudar sobre Santo Agostinho, ler as confissões de Santo Agostinho, ler as coisas santas da igreja, livros bons. Procura o Padre Flávio, procura o diácono, procura a mim. Qual livro você quer que a gente leia? Leiam, larga essa zapiança de vocês, muita internet, pouca intelectualidade. Nós precisamos de vocês para daqui 40, 50 anos mudar o Brasil. E só muda uma civilização quem tem fé. De ateus, irresponsáveis e corruptos, o Brasil já está cheio. Nós precisamos de católicos santos nas universidades, na ciência, no direito, no clero, nos diversos segmentos da sociedade e na política. Homens e mulheres que defendam o direito, que defendam a pessoa humana, que defendam a verdade, porque a nossa sociedade ela está sendo planificada em cima da tábula rasa da mentira. E a mentira é obra de Satanás, não leva ninguém a nada. Por isso, você pode me perguntar, mas como que deve ser a vida do católico? Muito simples. Amor à palavra de Deus, amor ao altar, missa dominical, durante a semana quem pode ir à missa vai à missa também, ler a Sagrada Escritura, fugir das teses da teologia ecofeminista da libertação, honrar a vida desde a sua concepção até o seu declínio final, honrar a vida, ter os filhos que Deus te der e não aqueles que você quer, defender a liberdade, porque os cristãos defendem a liberdade porque Cristo nos libertou de todas as cadeias, defender a família com toda a força, o matrimônio, a vida conjugal, a honestidade no matrimônio, defender a família como lugar, ninho quente do Espírito Santo, onde o amor, a escola da vida brota. Vocês devem ser pais irrepreensíveis, namoros cristãos, casamentos santos, famílias abençoadas. A mídia podre, a extrema imprensa que nós temos não vale nada, porque ela é contra os valores cristãos. Ela serve para lacrar, para colocar o povo no cabresto, para colocar o povo nas narrativas mentirosas. Nós precisamos aprender uma coisa: ser católico, fiel à tradição, é fazer a vida a partir da oração, da leitura, da intelectualidade. Porque essa vida extrema que os meios de comunicação, que grande parte dos professores nas universidades hoje segue, é uma vida porca, que passa longe das bibliotecas. Quem defende a tradição está na biblioteca, lê bons livros, discute, reza, aprofunda. Isso chama-se discernimento espiritual, que está no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, quando São Paulo elenca os 9 carismas em 3 classes. Os carismas das obras, os carismas do conhecimento e os carismas profundamente espirituais, como discernimento. E eu, como católico, na minha oração, seja como casado, como padre, como religiosa, como leigo, devo perguntar sempre: a qual espírito eu sirvo? São Paulo fala de 3 espíritos. O meu, que é frágil, nasceu pagão. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, eterno, perfeitíssimo, e o espírito do demônio. Há uma cultura satânica se impondo hoje no mundo, que é a cultura da violência, que é a cultura da mentira, a cultura das drogas, cultura de aborto, cultura
da preguiça, cultura da falta de responsabilidade. Isso tudo é coisa diabólica. Negação de Deus, negação da verdade. Mas nós cristãos queremos pedir: Espírito Santo, unja-me com o dom do discernimento, para que eu nunca saia fora da estrada da verdade. Porque Jesus diz: eu sou a verdade e a vida. Quem me segue não anda nas trevas. Nós necessitamos da luz, e essa luz é Cristo, que nos dá o Espírito Santo. Eu espero que vocês que estão aqui reunidos saiam da igreja hoje com aquele desejo: eu quero ser um católico consciente, longe dos vícios. Compre o catecismo da igreja, compre a Sagrada Escritura, gaste tempo renovando o seu espírito, ore na sua casa, troque aquele boteco de cachaça que você tem na sua casa por um oratório com a cruz bonita, com o Sagrado Coração de Jesus, uma imagem de Nossa Senhora, o terço e a Bíblia. Casa de católico deve parecer casa de católico, não casa de pagão. Pagão é que enche a sua casa de bebida, de uísque, de todas as bobagens, televisão, tudo quanto é canto, coisas mundanas, obras de arte que não valem nada, que não servem para elevar o espírito. A casa do católico deve ser marcada pelo sinal católico, pela cruz. No lugar da ferradura, coloca uma cruz. No lugar das imagens toscas da macumbaria, joga tudo isso fora e coloca as imagens católicas. A casa católica deve ser um lugar onde se faz o nome do Pai, ao deitar, ao levantar e ao iniciar as refeições, onde os filhos tomem a bênção dos seus pais, onde os pais abençoem os seus filhos. Esse deve ser o caminho nosso, se a gente quer salvar a nossa alma. Feliz crisma para vocês, que vocês não fujam da igreja. Cuidado com os caminhos deste mundo. Alguns de vocês confessaram os pecados, mas depois da confissão já pecaram. Triste isso. Não fuja de Cristo. Papa Bento dizia para os jovens: Cristo não é um peso. Cristo não tira a nossa liberdade. Pelo contrário, Jesus é essa mansidão que nos torna maneiros, leves, pelo poder da sua cruz. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja e Mãe Nossa, interceda por vocês, pelos nossos catequistas, pelo nosso povo, pela nossa Santa Igreja e pela cura desse Brasil doente. Assim seja.